Lamborghini Huracan STO. Para falar desse carro, começa alguns 20 anos atrás, a gente está falando de 2003, com a Lamborghini Gallardo, o surgimento desse carro que na época ficava abaixo da Murciélago, e veio o surgimento do motor V10, a ideia da Lamborghini de criar um carro mais, talvez, sensato no ponto de vista deles, né? Então, a Gallardo com as portas tradicionais normais, ao invés daquelas tradicionais Lambo Doors, né? Então, a história da Gallardo em 2003. Aí a gente teve evoluções dos motores V10, que é um motor desenvolvido junto à Audi, né? 5.0, depois 5.2. Bom, na Gallardo, a gente teve algumas evoluções, versões como eles chamam de Superleggera, que seria a tentativa de fazer o mais próximo de uma semipista entre muitas versões. Em 2009, surge um negócio importante, que é a categoria Super Troféu, que é onde é a ideia do surgimento disso aqui. Mas em paralelo, antes de falar da Super Troféu, veio o sucessor da Gallardo em 2013, dezembro de 2013, que é a Lamborghini Huracan, né? Que é a base desse carro. Huracan, então, como os espanhóis falam, é um furacão pelo nome, né? Então a ideia é de exatamente causar um impacto, sempre nomes de touro, sempre lembrando disso, apesar que aí no caso de um furacão, né? Então a história da Huracan começa na primeira versão, LP 610, tração integral, 610 cavalos. Depois daí a gente tem várias versões aí, entre a versão conversível, a Spider, depois teve a LP 580, que é a tração traseira, aí a gente teve a versão conversível desse carro, várias edições especiais aí no meio, e aí então a gente teve a tal da Performante, né, que usou esse nome até por conta de um problema de nome de registro. A carroceria Superleggera entrou com um processo junto à Lamborghini para acabar com esse nome, porque o Superleggera é uma carroceria. Então você via marcas como a Lamborghini Aston Martin roubando esse nome para dizer que era um carro super leve, mas existia uma carroceria. Tiveram obrigado a mudar o nome, então não mais Superleggera, mas como Performante, né? Um carro um pouco mais leve, tentado focar mais por circuito, mais tração integral. Daí a gente teve a versão conversível, né, a Performante Spider, isso no Mark I, né? Aí, em 2019, surge a Huracan Evo, nada mais é que a evolução, seria o Mark II da Huracan, né? Depois a gente teve a versão conversível, a Spider, né, com tecnologias de acelerômetros, giroscópios atualizados. Aí a gente teve algumas outras versões aí no meio também, como a Evo RWD, que seria a tração traseira, né? Versão conversível dela também. E o que a gente chegou num certo momento, esse carro aqui, a STO, a Super Troféu Homologato, né? Para falar desse carro da Huracan STO, a gente tem que falar um pouquinho da categoria Super Troféu, né? A Super Troféu é legal uma definição, não no sentido pejorativo, mas que você ouve lá fora. É um grupo de ricos playboys que tem muito dinheiro, são fãs da Lamborghini e querem correr entre eles. São amigos com muito dinheiro, então o pessoal quer ir lá e correr entre eles. Então o que eles fazem? Eles compram esses carros, criam uma categoria criada pela própria Lamborghini e correm entre eles. Então assim, em paralelo, o que a gente tem igual? A Ferrari Challenge, desde a década de 80, com a 348 Challenge, hoje a 488 Evo 2 que eles estão, né? A gente tem a Porsche, há tanto tempo com o Porsche Cup, GT3 Cup, aí hoje na geração 992. A gente tem até a Audi com a versão LMS, né? Mesma coisa, só que é o seguinte, entenda, essas categorias não se cruzam. São categorias criadas pelas próprias marcas, mas elas só correm dentro dela. Então significa o quê? Numa categoria da Super Troféu, só vai ter Lamborghini Super Troféu correndo. No Ferrari Challenge, só vai ter Ferrari correndo, no Porsche Cup e assim por diante, entendeu? O que a gente tem aqui, diferente um pouco da Performante, que é uma tentativa de ser um semipista, o que você tem aqui, na verdade, é um carro de corrida propriamente, tá? E eu vou mostrar por que esse carro é um carro de corrida e, como uma opinião pessoal, provavelmente é um dos, ou se não, o melhor Lamborghini de todos os tempos e por que esse carro muda parâmetros, tá? Bom, a gente está então com uma Super Troféu de rua. Essa unidade ela é verde Ares, tá? Rodas REC com acabamento prata, pinça prata, freio de carbono e cerâmica, é um sistema novo da Brembo.
que é 5 quilos mais leve que o freio de aço por roda por disco, tá? E aqui na frente, para você entender isso, a Lamborghini criou um sistema semelhante ao da Ferrari, né? A Ferrari chama de S-Duct, que é uma tecnologia que vem de Fórmula 1, que o ar vem por baixo ali pelo para-choque e sobe aqui no capô, certo? Na Performante, por exemplo, são duas peças, tá? Você tem o para-choque e você tem o capô. O italiano chama o para-choque de parafango e o capô de parafano. Só que eles decidiram unificar o nome, então criaram um novo nome italiano que eles chamam de cofango. É uma peça única, até vocês vendo aí no insert, você tomba para frente, você vê que é uma peça só, então o para-choque e o capô, né? E essa entrada de ar aqui faz com que o carro tenha mais downforce, só que a frente no chão consegue ter mais gripe e fazer curvas em mais alta velocidade, né? Então, para falar da sigla STO, Super Troféu Omologato, eu acredito que essa sigla teve uma inspiração no que a Ferrari usa, né? Que é a 599 GTO, na verdade a sigla GTO, Gran Turismo Omologato. Isso aí vem da época antigamente de corrida, que para você colocar um carro para correr a sua equipe, você tinha que construir uma certa quantidade de carros para a rua, certo? Então, o que eles faziam? Pegavam o carro de corrida, registrava, você tinha as unidades de rua. E essa ideia da 599 GTO é assim como essa. Elas, na verdade, elas não homologam nada, né? É com simbolismo, porque quem determina aqui, que coloca as regras de cada campeonato, no caso aqui é a Lamborghini, então não tem uma homologação, virou um simbolismo só, né? Aqui em cima da caixa de roda, você tem saídas de ar, né? Tá meio tradicional hoje vindo dos carros de corrida, isso aqui que eles falam porque é para diminuir a contrapressão do ar que vem ali pela frente e que não criar uma turbulência e o carro conseguir jogar mais downforce aqui, né? Então essa ideia que vem, a gente está vendo esse GT3 RS, GT2 RS, então o ar sai daí para liberar, né? Em fibra de carbono. Aliás, de fato, 75% das peças desse carro é tudo fibra de carbono, tudo para aliviar peso, né? Falando em peso, esse carro pesa 1.339 quilos, mas toma cuidado, porque esse peso é a seco. Isso significa o quê? Que você não conta fluidos, não conta o motorista. Esse é o peso irreal, sem considerar o peso com fluidos. Uma certa quantidade que eles determinam lá, que é mais ou menos 1.500 quilos, 1,5 toneladas, né? Ainda é muito pesado, porque a gente tem as questões de legislações, tem que ter airbag, tem questões de crash test, tem proteções laterais que você tem que ter, que um carro de corrida não precisa, né? Aqui na lateral, já falei do STO, mas esse carro, você tem opções de alguns temas diferentes que a gente fala de faixas ou adesivos. Esse, por coincidência ou não, é o meu preferido, que é o tema 1, que ele só tem aí, o adesivo STO na lateral. Tem alguns outros, como tema 2, tema 3, eles trabalham mais, muda a cor, é bem o exótico, talvez é mais a questão da pegada Lamborghini, né? O motor V10 da STO está em evolução desde 2003 lá da Gallardo, né? Então é um motor V10 5.2, desenvolvido Audi Lamborghini. Nessa configuração são 640 cavalos, 0 a 100 do carro é declarado em 3 segundos, 0 a 200 em 9 segundos e a máxima 310 km por hora. Aí você provavelmente vai pensar, pô, mas parece que esse carro aí é mais lento que a Performante, né? Teoricamente o antecessor desse carro. É, mas tem alguns motivos por ser, tá? Lembrar que esse carro de corrida, então significa o quê? Primeiro essa asa aqui, ó. Essa asa cria um arrasto, né? Como é um modelo de corrida, então ele não foi feito para tirar altas velocidades de final, né? E pensar também que esse carro, ele tem a questão da tração traseira performante, a tração integral. Esse carro também ele é 43 quilos mais leve que a performante de maneira geral, né? E lembrar que ele tem 53% mais downforce. Então, assim, você pode perder de aceleração coisa de 0 a 1 segundos, a final aí coisa de 15 km de final, mas tenha certeza que esse carro tem muito mais downforce, ele consegue ser muito mais rápido num circuito, tá? Eu falei um pouco do carro que é um carro de corrida, mas por quê, né? E por que tem esse negócio que chamam de carico-ala? Na verdade, isso aqui está em italiano, né? Seria a carga da asa. Então, esse carro ele tem até a questão do aerofólio, ele tem um pescoço de ganso que a gente fala aqui, né? Tudo questão de downforce aerodinâmica, né?
você tem 3 ajustes aqui. Você tem o baixo, o médio e o alto, né? Nessa configuração que é padrão de fábrica, eles vêm no escrito médio, né? Significa o quê? No padrão baixo, que seria o low drag que a gente fala, que é diminuir o arrasto. Então seria mais para a velocidade final, aqueles circuitos talvez mais interlagos, né? Que é mais curvas de alta e as retas. Então, nessa configuração aqui, o carro tem 324 kg de downforce, tá? No low drag. O médio, que é exatamente que está essa unidade, isso aí já aumenta para 364, é um pouco mais downforce, né? E no mais alto, seria o high downforce. Quando você mexe, você vem com a chavinha aqui, você vem na outra ali e você mexe o ajuste, né? No alto, você atinge até 420 kg de downforce. Significa o quê? Quanto mais downforce, mais pregado o carro é no chão junto com o cofango lá na frente. No high downforce significa o quê? Você pode colocar um peso aqui de 420 kg que essa asa não quebra, tá? Outra coisa importante, esse carro ele tem roda traseira estressante. Significa o quê? Em baixas velocidades, a roda de trás vira o oposto da frente. Em altas velocidades, a roda de trás vira no mesmo sentido. Em baixa velocidade é para te ajudar a manobrar num showroom como uma loja como aqui a Pirovani. Em alta velocidade para te dar mais downforce, tá? Lembrar que esse carro, o câmbio é o Doppia Frisione, que eles falam, né? Que é o de 7 marchas, é o câmbio de dupla embreagem da Lamborghini, tá? Aqui dentro do carro, volante tradicional Lamborghini, estou com a chave aqui. E você tem 2 maneiras de ligar o carro, né? Ou só invadir o seu dedo no meio do esse negocinho vermelho aqui. Ou então você levanta, que é o pessoal que faz te deixar isso mais especial, né? Então quando você aperta aqui, você vê a iluminação no painel. E uma das coisas que mais chamam a atenção logo de cara, ele está pedindo para eu apertar os cintos, né? Porque eu estou com o carro parado. Mas você tem os 3 modos aqui, né? O STO, o Troféu e o Pioggia, né? O Pioggia seria o modo chuva em italiano. O Troféu seria o modo mais extremo, para circuito mesmo, o setup mais agressivo do carro, né? E o STO é o tradicional para você andar na cidade mesmo, né? E aqui eles já se livraram de qualquer as aletas atrás do volante, né? Então você tem as setas aqui que você pode mexer e cancelar, dar farol alto, limpador e até mudar pelos menus por aqui, né? Aí aqui no console central do carro, essa tela LCD, né, já dá um aspecto muito mais moderno. Você tem algumas opções aqui. O que mais interessa, eu acredito, para um carro desse é você aqui em veículo. Aí você tem um LDVI, né? Eu vou mexer aqui para o lado, que é Lamborghini Dinâmica Veículo Integrata. Isso aqui é um computador de bordo que ele vai mostrar todo o status do carro, né? Temperatura de óleo, motor, a pressão do pneu, ó, temperatura deles, até dos discos de cerâmica aqui. Então você consegue saber toda a dinâmica do carro, que está acontecendo, se o carro está tudo bem. Se ele começar a entrar em pânico, ele vai começar a ficar mais vermelho as opções aqui, tá? Então é isso aí. Voltando aqui, a gente tem algumas opções. Ele está em português até. Eu fui olhar nos menus aqui, configurar em português, olha só. Sistema de navegação GPS. Isso aqui é simples, ele está sem mapa, mas ele diz aqui que a gente está no Brasil até, mas é só você coloca uma conexão com a internet. Inclusive ele tem uma opção até do telefone aqui, emparelhar, porque esse carro também tem Alexa. Pois é, você pode falar com a Alexa configurado com o seu telefone, né? Multimídia, som, configurar com o seu telefone, settings aqui, tudo em português, ó. Lamborghini Connect, GPS, idioma, visor, mexer em brilho e tudo mais, né? Então essas são as principais funções, até o do ar-condicionado que você pode mexer aqui. Aqui em cima você tem uma série de botões, né? Primeiro o negócio de abrir e fechar o vidro, que os italianos por algum motivo fazem ao contrário. Então você pensa que assim é para baixar, mas ele é para subir. Aqui você tem um lifting system, né? Que é aquele sistema que levanta alguns centímetros se você mora num prédio baixo, algum acesso, às vezes você está em algum lugar que é mais difícil, ele levanta um pouco à frente, né? Aqui a gente tem um controle de estabilidade e tração que você pode desligar. Os alertas normais, né, chamam de hazard. Esse botãozinho que talvez acompanhe, não tem função nenhuma, mas talvez acompanhe só pela questão do desenho. Aqui a gente tem o start stop, sim, por conta de legislação, aquele negócio que você está andando, daqui a pouco o carro corta, economizar combustível. Isso é mais legislação, né? E o vidro aqui do passageiro, né? Aqui sutilmente a Lamborghini tem essa tara por hexágonos, né? Pelo carro mesmo.
Então até tem se vocês acharem escondido, parece uma colmeia aqui, ele tem um porta-copos, né? Legal, assim, só para um carro de corrida você achar isso é um pouco esquisito, né? Todo o interior do carro é em alcântara. Os bancos do carro, que é uma coisa que é bem bacana, um pouco talvez custoso de você estar sentando aqui se você é uma pessoa mais velha, ele é um banco racing, né? Então significa que ele é um banco totalmente em fibra de carbono, tá? Então ele é uma pegada mais esportiva, né? Mas ele tem um cinto tradicional de 3 pontas aqui, tá? E aqui, ó, essa função aqui embaixo de você dar partida no carro. Esse aqui é o dar ré, esse é o parking e esse é o modo manual, que dependendo do que você for, ele não deixa você cortar. Então, assim, você vai e você tem que trocar de marcha sozinho, né? E mais um detalhe importante no volante, que é uma coisa que eu gosto pessoalmente, as aletas, elas são fixas no volante, mesma coisa da Ferrari também. Eu gosto porque você sabe onde está o momento o tempo todo das aletas, vai de gosto, né? A Porsche coloca, a Audi costuma fixar no próprio volante, né? Alguns detalhes legais, como por exemplo, a porta, você consegue ver que ela é toda em fibra de carbono, ó, muito bem feita, né? Tem até as alcinhas para você abrir aqui, tudo para economia de peso, né? E outra coisa bacana também, depende, né? Mas pra gente que é entusiasta porque quando você olha no retrovisor aqui, você vai falar, nossa, não consigo ver nada aqui. Na verdade eu consigo ver uma parte do motor V10, porque já que é um carro de corrida, tem essa tampa assim, que se lembra até de alguns modelos lendários, tipo a Diablo GT. Aliás, falando em Diablo GT, foi um dos primeiros carros que teve câmera traseira. Então significa o quê? Como é que eu consigo dar ré nesse carro? Quando você dá ré aqui, o computador central, ele já mostra a tela, então assim, não vou ter problema em manobrar, né? Até tudo opcionais como sensor de estacionamento, você pode adicionar nesse carro também, né? Então foi isso aí, um pouco da Huracan STO diretamente aqui da Pirovani. Para você que procura um carro de luxo, um elétrico ou até um de performance, a Pirovani está aí para atender você. Eles estudam troca, não costumam perder negócios, estão localizados aqui no Butantã. Vem tomar um café, vem conhecer a nova loja aqui, o novo showroom. E se você quiser um carro como esses aqui, eles procuram e importam para você. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, até lá.